Beleza, já estamos online. Salve, salve, galera. Estamos começando mais uma entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG do Estado do Pará, que é um quadro em que a galera que faz a cena do RPG no Estado do Pará traz alguém do Brasil que é referência em alguma área do RPG, e a Evelyn Castro, que está aqui presente, nos dando o prazer de sua presença, vai estar compartilhando aqui conosco suas experiências de tudo que ela desenvolve lá na Bahia, terra boa demais. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Pô, eu que me sinto privilegiada por ter sido convidada. Assim, eu vou compartilhar as minhas vivências. Não sei se as minhas experiências vão ser tão interessantes para vocês, mas eu sou boa de papo, então vamos conversar. Perfeito. Bom, vamos aqui à produção inicial. Antes de mais nada, quem estiver chegando aí no chat, vai chegando, vai se sentando no chão, na mesa, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, qualquer lugar tá bom. A gente não tem preconceito. O que for confortável para você tá valendo. O importante é você estar aqui escutando a gente. E se quiser, também participando no chat, comentando e mandando perguntas que a gente traz aqui para a Evelyn responder. Galera, a Evelyn vai aqui participar com a gente tratando das seguintes temas: RPG, literatura, tecnologia e maternidade. Vamos falar um pouquinho da Evelyn. Ela é designer gráfica soteropolitana, gestora de projetos da 42 Cultural, tracker, apaixonada por literatura, mãe, entusiasta de tecnologia e narradora de RPG com 23 anos de experiência. Seus jogos favoritos são Castelo Falkenstein, Monster Hearts e D&D. Ela é membro da comissão organizadora dos festivais Anipolitan e Gamepolitan, assim como é integrante da organização da Litero Games Digital, evento sobre literatura e jogos narrativos. Por fim, ela é ativista da maternidade real. Beleza? Muito bom. Para fazer perguntas à entrevistada estão os integrantes da Liga de Grupos Organizados, os quais são eu, Rodrigo Hagabashi, do grupo RPG Pará, e o Breno Pauches, também do grupo RPG Pará. A Listra Maravilha, ela não pôde se fazer presente devido a uma questão pessoal, já ela avisou com antecedência, então tá tranquilo. Já o Anthony, provavelmente ele deve estar aparecendo por aqui, então não se assustem se a fuça dele em alguma parte dessa tela aparecer, beleza? Galera, como é que funciona aqui a nossa entrevista? Ela terá uma duração, geralmente como estão nós quatro aqui, dá em torno de 1h30, mas provavelmente vai durar só 1 hora, porque só está eu e o Breno. E nesse tempo haverá rodadas de perguntas, onde em cada uma das rodadas a gente fará uma pergunta livre a Evelyn. Em cada rodada, uma pergunta será também extraída dos comentários do chat da live. Portanto, encorajamos vocês que estiverem no chat e estiverem assistindo a gente a deixar suas perguntas para que possamos passar para a Evelyn. Beleza? Então vamos conversar. Querida Evelyn, mais uma vez, muito obrigado. A sua presença aqui para mim é maravilhosa. Eu estou ansioso para escutar os seus relatos, porque a gente que organiza encontros de RPG e deseja evoluir para algo até maior, dependendo o que estiver disponível e à mão, te escutar vai ser essencial, com certeza vai ser essencial. Sendo assim, a minha primeira pergunta, Evelyn, parte nessa tua experiência de entrelaçar o RPG com atividade cultural e apoio dentro do estado da Bahia. Tu pode falar pra gente essa tua história? É muito bom, eu acho que vai ser muito bom escutar essa tua experiência. Então, é importante dizer que eu trabalho com eventos culturais. Então, na hora de pensar meus eventos, sempre vai haver o desejo de colocar aquilo que a gente ama. E RPG, né, é meu hobby desde o final da adolescência. Não foi um caminho muito ilógico juntar as duas coisas. Mas a questão cultural veio do processo de trabalho. Durante o meu processo de trabalho,
fui criando arte, né, trabalhando com design, e aí eu comecei a trabalhar em festivais culturais focados em cultura pop oriental, que é o Anipolitan, depois com o Gamepolitan, que é um festival de jogos. Começou como um festival de jogos digitais, jogos de computador, mas o processo de expandir isso para jogos de todos os tipos, analógicos e digitais, trouxe o RPG junto, que afinal de contas é uma forma de jogar. Na composição desses dois eventos, a gente sempre teve o apoio do Estado, às vezes como patrocinador, às vezes como colaborador, como incentivador. Então, criando esses eventos, trabalhando nesses eventos, eu aprendi quais são os caminhos dentro do governo, digamos assim, né, dos governos, de como você pode falar de cultura e ter apoio do poder público. Uma coisa que é muito importante e que o pessoal acha assim, não tem incentivo para a cultura. Isso é uma meia-verdade, tá? Eu trabalhei durante um tempo dentro de um órgão que promovia a cultura dentro do estado da Bahia. E lá eu entendi que não é que não haja incentivo à cultura, mas que a democratização de como entidades civis, eu, você, pessoas normais, têm acesso aos incentivos governamentais em relação à cultura é que estão nublados. E isso dificulta que as verbas que existem cheguem a quem precisa. Por exemplo, e acho que essa é uma dica que vale para o país inteiro, gente. Existem vários, não é um, não são dois, não. Toda cidade tem uma quantidade de aparelhos culturais. O que são aparelhos culturais? São espaços, sejam pequenas galerias, museus, cinemas, vários espaços que são mantidos pelo poder público, cujo único objetivo é disseminar cultura de todos os tipos. O que a gente não sabe é que nós, enquanto pessoas normais, podemos propor coisas para ocupar esses espaços. Aí você fica assim, como assim? Sabe? Propor uma roda de bate-papo, assistir um filme, conversar sobre cultura. E não é só a alta cultura, é a cultura popular também. O problema é que a gente não sabe que esses espaços também nos pertencem. A gente não sabe como escrever um ofício para pedir o espaço, que a gente tem direito a pedir o espaço, se ele tiver pauta. E muitas vezes, esses espaços têm pautas que eles não conseguem fechar para aquelas pessoas que não trabalham com cultura. Pauta, gente, é tipo uma agenda, sabe? O que vai acontecer aqui no dia 1º, dia 4, dia 5? Esse calendário precisa ser preenchido. Muitas vezes, as pessoas que são do meio cultural, ou seja, a galera de artes plásticas, galera de cinema, de teatro, são eles que vão a esses espaços, né, que aprendem como ir a esses espaços e preenchê-los. Mas não é só para eles. Por exemplo, você gosta de literatura fantástica e quer discutir literatura do século XIX e fazer um paralelo com RPG, escrever um projetinho e falar com uma biblioteca pública, pode ter um espaço ótimo para você fazer isso. O grande lance é a gente entender, e eu acho que aí é onde mora o meu trabalho, que onde o nosso entretenimento, que a gente sempre acha que é o nosso hobby, o nosso lugarzinho de escape, de descanso, como é que ele se traduz para uma esfera pública, para que o Estado, o município, ele entenda que aquilo é bom não só para a nossa cabeça, mas para toda a sociedade. Porque no momento que você está ali com uma galera conversando sobre influências do texto de horror no final do século XX, dentro de produções de cinema, você pode fazer um viés com RPG facilmente. A gente teve um boom de RPGs de horror, e como é que a gente trouxe... Pronto, falando de cinema, como você traduz a linguagem cinematográfica dentro de jogos narrativos? Isso dá um super bate-papo, você pode colocar dentro de um foyer de um cinema
de bairro, sabe? O lance é você fazer essas conexões. Então, a galera de cultura foi crescendo, a galera de cultura que gosta de RPG foi crescendo e foi percebendo que é uma mídia que produz coisas interessantes e que, sim, podem ser colocadas dentro da esfera pública de forma divertida, de forma consciente. E foi nesse processo que eu pensei na Litero. Porque, né, literatura e RPG ali, tipo, super gêmeos ativar. Acho que eu esclareci sua pergunta. Com certeza, com certeza. Antes de eu passar para o Breno, eu vou até comentar. Muitas das vezes a gente não consegue acessar esses espaços culturais, não é porque eles não estão tão disponíveis, é porque a gente vê a quantidade de burocracia que precisa ter que passar que a gente meio que desiste. Tem isso. E aí, para isso, eu vou dar um conselho. Nos últimos... Nossa, só de pensar do tempo, chega a dar uma dor no coração. Não, nos últimos 12, 13 anos, houve uma política consistente de facilitar esse processo, que são os editais culturais. Eu sei que edital não é para todo mundo, eu sei que é um saco. Então, minha dica para vocês: procura um RPGista que esteja fazendo produção cultural, ou procura as faculdades, principalmente universidades, que têm produção cultural dentro do currículo. Porque os alunos de produção cultural estão sempre precisando fazer projetos para passar nas matérias. Oferece o que você está pensando, conversa com eles e diz assim: olha, eu sei que você precisa fazer projeto e eu quero tentar impetrar um projeto. Vamos fazer junto? É ganha-ganha, sabe? Gostei dessa dica. Boa ideia, né? E para quem tiver um pouquinho mais de grana, investir em contratar, sim, um produtor cultural. Se você tem um aporte, você conseguiu, depois de alguns projetos assim, conseguiu formatar um projetinho legal, direitinho, conseguiu captar patrocínio, porque o produtor cultural vai te ajudar a captar patrocínio, fazer cota, dividir, te ensinar o caminho das pedras. Se ele achar legal, vocês conseguem transformar esse projeto em algo um pouco maior. Então, você pode pagar essa pessoa para trabalhar contigo. Porque sim, dá para viver de cultura. Não é fácil, não é simples, mas dá sim para viver de cultura. Nossa, gostei muito disso, adorei. Breno, tá contigo. Uma dica dessa dá até ideias, né, pro futuro, né? Não, eu só disseram que dá para ir lá na UFPA, eu já vou logo procurar os coordenadores de curso. Eu estava vendo aqui, falei até mais cedo aqui para a Evelyn, o pessoal que ainda não estava acompanhando, a respeito dessa parte literária, dessa veia literária que ela tem, e não é pouca, né, pelo pouco que eu tenho observado. E aqui no perfil do Twitter dela, eu estava lendo uns Twitter antigos dela aqui, ela coloca, né, apaixonada por literatura. E aí, vamos lá, né, vamos chegar nessa parte aí. Quais foram os, não necessariamente clássicos, mas quais foram as grandes influências literárias que por quê? Essa é fácil. Essa daí é uma resposta muito fácil. Os autores e autoras que fizeram, assim, a diferença na minha mente são variados. Marina Colasanti, que é fantástica, ela é uma ficcionista que, nossa, que textos, e chegaram a mim muito, muito jovem, eu devia ter uns 7 quando eu li o primeiro texto dela. Se vocês não conhecem, é a autora da Moça Tecelã. Procurem, que vale a pena, é um conto maravilhoso. E aí eu caí na ficção científica. Então, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke são meus amores da vida. Ai, os brasileiros me roubaram o coração. Machado, porque Machado de Assis é incrível. Mas eu gosto muito dos novelistas no final do século XIX. Então, José de Alencar é meu xodozinho, S2, tá? Se alguém falar mal dos livros do Alencar, assim, tem briga. Mas eu também gosto
de autores, digamos assim, pop, né? Eu curto muito o J.R. Martin, e não só por causa das Crônicas de Fogo do Gelo, não, gente. Eu realmente curto o J.R. Martin por causa dos textos dele soltos. Ele tem um material de ficção científica que, nossa... E, basicamente, literatura do final do século XIX. Óbvio que eu sou louca por H.G. Wells, Júlio Verne, né? Huxley. Eu gosto dos clássicos. E eu fiz uma imersão em ficção científica clássica. Tipo, passei alguns anos lendo, assim, vorazmente tudo que eu encontrava. Atualmente, eu estou num novo desafio. Estou juntando livros. Aí você vai dizer assim, mas Evelyn, não era pra você falar dos seus romancistas prediletos? Mas é porque eu tô namorando esses romancistas há muito tempo e agora finalmente eu vou poder me dedicar a eles. Que eu vou começar um projeto de passar a próxima década lendo os romances russos. Eu vou fazer uma imersão na cultura russa, assim, com força. Então, não se assustem se vocês me verem falando de Dostoiévski, à torto e à direito. Vou mergulhar com vontade. Só que o que é essa coxa de retalhos de ficção fantástica, ficção científica, como é que isso refletiu no meu trabalho? Eu gosto, como eu disse, eu gosto de ficção. E eu gosto de futuro, eu gosto de imaginar o que às vezes ainda a gente não viu. Então, de Asimov e de Clarke e de Verne, eu quero criar coisas novas. Eu amo o desafio de coisas diferentes. Então, eu não consigo não pensar... É aquela coisa, eu não consigo não querer resolver um problema. Então, se alguém me apresenta um problema, é isso que eu quero fazer. E dos romances do século XIX, a paixão. Eu sei, patos é um problema, o amor é um problema sério, porque ele é uma emoção muito pungente. Mas a gente não pode ser perfeito. Então, por isso que, assim, a mesma paixão com que os meus autores prediletos escrevem é a paixão com a qual eu guio meus projetos. E uma autora que eu deixei para finalizar minhas influências foi a mulher que mudou o jeito como eu penso o mundo. E por que eu não aceito papéis que me são apresentados de graça. Que é a Ursula K. Le Guin. Essa mulher fez a minha cabecinha fazer pá. Porque ela, quando ela escreve, ela não te dá limite. Ao contrário, ela mostra que o limite exagerado ou o sobrepujar de poderes pode fazer com as outras pessoas. Então, se você gosta de uma boa ficção, e principalmente de uma ficção científica social na veia, Ursula K. Le Guin. Eu posso passar aqui um tempão só falando dela. Fechou, legal. Ela falou assim de uns, a maioria eu conheço, mas essa última eu não conheço. Falou da Colaçante. Há quem diga, né, que o Benjamin Button foi inspirado num conto da Marina Colaçante. Né? Então, eu gosto como ela era inovadora, assim, né? Mas tu não falaste de nenhum poeta, de nenhuma poetisa. Eu queria saber se tem alguém assim nessa área dos versos que também te cativa e te leva à produção. Tem. Eu amo poesia. Eu falo um pouco de poesia, é verdade, porque poesia é um processo muito íntimo para mim. Minha poetisa predileta da vida, da existência, é Florbela Espanca, que é uma poetisa portuguesa. E, assim, o poema dela que me define é o Amar. Nossa, que poema. E eu tenho a coletânea completa das obras dela. Os livros de Soro Saudade são, assim... Mas eu gosto de conhecer poesia. Eu não vou dizer que eu tenho vários poetas. Eu sou de fases. Ela assim, Florbela é a única que eu posso dizer assim, ela é contínua, mas tipo, eu já tive minha fase Drummond, sabe? Eu já fui pros realistas, eu já fui pros concretistas, eu passeio, eu gosto de um texto com um pouco mais de
balanço, com uma certa musicalidade. Então, os poetas portugueses eles me atraem, a prosa portuguesa me atrai profundamente. Eu sempre vou para lá, por causa da sonoridade. Dá para ver pelos meus textos. Fato. Dá para notar mesmo. Legal. Gostei. Satisfeito. Posso entrar, Breno? Claro. Vamos lá. Passei pelas 2 provas já, falta a prova 3. Evelyn, eu vou aproveitar o gancho do Breno, que ele se jogou de corpo e alma na literatura na pergunta contigo. Vou continuar também na questão da literatura, mas aquela literatura mais a nível de lazer e que se entrelaça com o RPG. Quais são as literaturas que servem de referência para ti, para tu deixares a tua imaginação voar solta no RPG? Cara, tudo. Absolutamente tudo que eu leio. Não tem um texto que eu leia que eu não pense como aquilo assim, entraria num jogo meu. E eu tava fazendo essa reflexão de que eu gosto de jogos, assim, eu acredito que todo jogo de RPG, ele é transversal a produções culturais, não só a gêneros literários, apesar de muitos deles a gente classificar como gêneros literários, mas também gêneros de cinema, música, a gente vai fazendo as correlações. Só que os jogos que eu mais gosto parece, não é coincidência, é uma questão do inconsciente. Eu gosto de jogos cujas mecânicas, mais até do que as propostas, suscitem a literatura. Quer ver? Eu amo Castelo Falkenstein, que é todo mecanicamente pensado sobre romances no final do século XIX. Inclusive, as mecânicas dele, assim, você tem que escrever um diário, você tem que escrever um texto de apresentação do seu personagem. Ele é todo... Quando você vai fazer uma aventura, você tem que escrever o resumo da aventura, a apresentação do plot, a aventura dividida em capítulos, como se fosse um livro, né? Literatura tá aí, ó, bombando. Seven Sea, também, com as novelas de capa e espada, tá aí, que não me deixa mentir. O Vampiro à Máscara, que ele tenta brincar com a coisa da literatura gótica, principalmente no início, quando ele está tentando representar aquela subcultura gótica do final, assim, do final dos 80, início dos 90. Ele tem uma pegada, aquela pegada meio gótico punk. Shadowrun, apesar de toda aquela matemática, de todo aquele chassi matemático, a literatura cyberpunk tá ali, tipo, hard, sabe? As coisas são difíceis, as mecânicas dele lembram um mundo miserável e super focado em como o capital transformou as coisas em coisas difíceis. Então, eu tenho essas preferências, meus jogos chegam aí. Aí você diz, tá, mas e D&D? Então, a jovem Eve leu, amou e enlouqueceu por um autor que acho que todo mundo meio que leu, né? Se você não leu, você vai acabar lendo, fatalmente, ou vai acabar assistindo os filmes hoje em dia, que é o Tolkien. Só que eu fui um pouquinho além na literatura de Tolkien, tanto que eu tenho uma pequena coleção de materiais dele que não tem nada a ver com a Terra-média, além da Terra-média, mas ele era um poeta muito interessante, porque ele estudava linguística, né, ele ensinava linguística, então tem poemas dele maravilhosos, tipo Sigurd Gudrun, que a versão dele para o Anel de Nibelungos é um negócio que você respeita quando você lê, entre outras coisas. Ele escreveu muita coisa, então como é que isso me inspira? Poesia,
texto ficcional. Eu não leio biografia. Como eu disse, eu realmente curto ficção. Leio biografias muito raramente. Tem que ser uma personalidade que me encante muito para eu ir para as biografias. Mas eu estou sempre buscando inspiração para os meus jogos. Atualmente eu estou no vício real, de acompanhar canais de história para entender, principalmente a história do Brasil do século XVI para cá. Então, de lá para cá, eu tenho lido e visto muita coisa. E agora eu estou começando a comprar os livros escritos por historiadores. Então, eu estou lendo 2 livros muito legais, que Flores, Votos e Balas, que é sobre como o movimento abolicionista aconteceu no Brasil. Então, para você entender, tipo, como é que esse movimento usou a arte, o teatro, a música, para conseguir financiar a libertação de escravos. E tem várias coisas que, tipo, para Castelo Falkenstein, são super legais. Por exemplo, você saber que a camélia era a flor dos abolicionistas, então eles usavam na lapela, ou eles jogavam das arquibancadas para mostrar o que eles estavam ali. Saber que eles faziam matinês de teatro para o dinheiro arrecadado naquela peça, eles usavam para, no final da peça, libertar escravos. Então, isso é um troço que você não vai achar em qualquer lugar, você vai ter que ir lendo. O livro é muito bom. Mas, além disso, tem alguns historiadores que estão fazendo biografias de figuras históricas e resgatando textos e coisas, principalmente do século XIX, pelo menos em português, que são maravilhosos. O Paulo Resutti, que está com a sua coleção de História Não Contada, então tem Dom Pedro I, História Não Contada, Dom Pedro II, História Não Contada, que ele vai visitar a vida dessas pessoas e mostrar o impacto deles. E olha, a biografia de Dom Pedro I é um negócio. Tem várias coisas interessantes. Além dele, tem Eneida Queiroz, que ela escreve a trama úmida, ou Úmida Trama, que é sobre e a mulher e a casa, que são livros que são ficção histórica, mas muito mais acurados do que o que a gente pega, tipo, de uma autora que só, gostei de tipo uma Julia Quinn, sabe? A Eneida é historiadora, museóloga, e ela vai falar sobre o papel da mulher, de uma mulher específica, que foi a primeira grande financista brasileira e uma das maiores financistas do mundo. E a mulher era BR, tipo, ela foi a primeira mulher a ter carteira de ações na Bolsa de Nova York. Isso no final do século XIX. A mulher era um troço, e ela era daqui. E ela nunca se casou, e, né, sabe-se, por causa da pesquisa, que ela teve um duradouro romance com uma figura histórica muito importante. E um desafeto dessa figura histórica escreve um livro que é muito famoso, que é meio que baseado na história deles, que é Senhora. Então, pra você saber essa fofoca, leia o livro. A fofoca tá... Deixou curioso, né? Com certeza. Mas é isso. Eu sou essa pessoa. Eu leio um livro, eu assisto um filme, eu ouço uma música, eu tô pensando como é que isso encaixa. Como os jogos que eu jogo são mais literários, é meio que fácil, sabe? Tipo, eu vou lendo e vou dizendo, isso aqui dá uma aventura. Essa dos abolicionistas mesmo, eu tô pensando, eu tô com muita vontade de fazer FALC no Brasil. E tem um autor, esqueci dele, mas tem um autor brasileiro que me deixou alucinada para jogar aqui, que é o Enéas Tavares, um seu brasiliano steampunk. Nossa. Gente, é sério, é uma aventura pronta. Ele já tem suplemento de RPG e tal para The Strange, mas você não precisa. Você pega o livro dele, você lê, você diz assim, jogável. Você escolhe o sistema e vai. Show. Breno, tá contigo. Tá, chegamos na parte do RPG, né? Evelyn, qual foram os teus primeiros passos no RPG?
traduzindo, quais foram os primeiros sistemas? Qual foi tua primeira aventura jogando ou a primeira aventura mestrando? E o que atualmente tu está jogando? Vocês estão prontos? Que é longo. Manda. Estamos aqui, pode mandar. Então, eu comecei de uma forma, acho que todo mundo na minha época, lá no final dos anos 90, a gente começou meio do mesmo jeito. Alguém apresentando um sistema como, olha isso aqui. O primeiro sistema que eu ouvi falar foi GURPS, por um amigo meu que jogava GURPS. O primeiro livro de RPG que eu tive e que eu li foi o GURPS Supers. Ganhei no final de 1996. Não, final de 95. Faz muito tempo, gente. E aí, eu tinha 95? Tinha 14 para 15 anos, quando eu ganhei meu primeiro livro de RPG. No ano de 96, vocês fazem as contas, eu conheci uma galera que estudava perto da minha escola e eles me apresentaram D&D. Na verdade, desculpa, AD&D, porque a gente jogava Advanced Dungeons and Dragons em português. Lembrou dessa grossura, né? Aquele mesmo. E foi muito legal. Minha primeira aventura foi... O pessoal estava precisando de um clérigo, porque eles tinham perdido o clérigo do grupo. Esse grupo eram pessoas maravilhosas. Eles não tinham esse problema de a menina não pode jogar. E a única coisa que eles perguntaram foi se eu conhecia alguma coisa de histórias medievais, se eu gostava de jogar videogame, porque o lance nessa época é que as meninas, e aí eu vou botar umas aspas gigantescas, tá? Porque isso era o que os meninos achavam, não era a realidade. Que menina não curtia ficção fantástica e nem ficção medieval. Esse era o problema. Então, eu tinha que ter pelo menos um arcabouço ali para conversar com os meninos. Quando eles entenderam que eu era nerd, otaku, que eu adoro, que eu tinha lido livros que eles ainda não tinham lido, foi fácil. Inclusive, são meus amigos até hoje, são os meus amigos mais... Joguei a D&D durante um bom tempo. Ainda, assim... Joguei a D&D até mais do que é saudável pra mim, porque eu voltei pra D&D durante uma época que eu já tinha deixado, tava jogando terceira edição, aí eu voltei pra jogar D&D. Nossa, olha só. Não, é assim, eu vejo a galera falando, nossa, D&D, não sei o quê. Pra você que nunca jogou, vá lá, experimente, zero problemas. Agora, eu joguei até cansar, eu joguei até enjoar, então... Eu comemorei, eu tava lá, quando a terceira edição foi lançada, eu tava, sabe? Então, aguenta aí, fera, que eu sei do que eu estou falando. Não estou dizendo que eu detenho toda a informação. Só estou dizendo que, hoje em dia, mas não, passei, quero outras coisas. Mas, voltando à linha cronológica. Conheci GURPS, não joguei GURPS. Eu li o livro básico, fiz a aventura solo da caravana de Inharris, mas assim, GURPS é um troço que a gente pode até comentar depois, o que é que eu acho sobre isso. Ele é mais do que um sistema, e naquele momento eu queria algo que me abraçasse melhor, sabe, me acolhesse melhor. GURPS não me acolheu. As temáticas que eu li, né, o GURPS Supers, que é baseado, olha, coincidência, é baseado em literatura, é baseado nos livros de J.R. Martin, o mesmo cara lá da Song and Ice and Fire, né, a Canção do Fogo do Gelo. Ele escreve edita, na real, uma série de supers, que é maravilhosa, que é o Wild Cards. O GURPS Supers, o cenário padrão do GURPS Supers é o Wild Cards. Olha a literatura aí já, né, na minha vida. Joguei D&D, bastante, muito. Mas no ano seguinte, eu conheci Vampiro. E aí, minha gente, quando eu conheci Vampiro, foi
match, entendeu? Na época eu tava lendo Anne Rice, né? Eu tava naquela fase, eu tinha 16 anos, então tava no mood das coisas assim, mais dark, sabe? Eu tinha lido O Médico e o Monstro pela segunda vez, e aí já com uma outra cabeça, porque eu li O Médico e o Monstro muito novinha, aí depois eu fui reler, tudo bem que 16 anos você ainda é novinho, mas, né? E eu já tava com aquilo fervilhando. Joguei Vampiro, só que o meu grupo de Vampiro, eles estavam com um problema. Um mestre, que é muito amigo meu, uma pessoa maravilhosa, ele tinha uma visão específica do cenário normal, e a galera tava cansada dessa visão. Aí um dia que ele não pôde ir, porque ele me emprestou o livro, eu devorei o livro, me apaixonei, comecei a discutir regra, discutir premissa, não sei o quê. Aí a galera disse assim, você leu o livro, né? Fulano não vem, pô, não vai ter jogo, que chato. Não, você não quer mestrar, não? Aí eu, mas gente... Caramba! Olha a batata, né? Eu tipo, e aí, galera? Aí ele, não, mestra aí. Eu lembro disso como se fosse hoje. Era por aí setembro, outubro de 1997. Eu comecei a ler e nunca mais parei. Eu tomei gosto pela coisa. Eu tomei tanto gosto pela coisa que durante um tempo os meus grupos eram assim, todo mundo mestrava alguma coisa e a gente fazia rodízio de mestre. Quando era a minha vez de mestrar, todo mundo sabia que eu ia mestrar Vampiro. Porque era o meu sistema. Eu jogava dos outros, mas Vampiro era o meu. Inclusive, meus amigos jogaram muito Storyteller por minha causa. Porque eu encasquetei em Vampiro. Aí tinha um que amava lobisomem, ainda ama. Gosta muito de lobisomem. O outro que adora mago. Então, a gente ia fazendo rodízio ali. Mestrei os outros. Mestrei mago, mestrei lobisomem, mestrei Wraith. E eu encontrei o meu segundo amor dentro da linha Storyteller, que foi Changeling. Quando eu conheci Changeling, foi love story total. Talvez porque seja um sistema que fala sobre histórias, fantasia e ficção. Talvez. Foi. Então, meus amorezinhos, assim, eu já mestrei quase tudo no Storyteller clássico, menos o Demônio Academy, que eu não gosto. Eu não curto. Um dia, se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso, mas não curto. E o Orfeu, que ele saiu muito tarde na vida, e aí eu já tinha abandonado, sabe? Sabe quando você já saturou, foi para outras praias? Fui eu. E passei muito tempo nisso. Em 99, eu conheci os meus dois grandes amores da vida. Assim, amor, paixão absoluta. Que é o meu marido e o Castelo Falkenstein. Esse encontro foi único. Eu já contei essa história em outros lugares, mas eu não canso de contar. E essa semana vocês vão ter que me aguentar, porque eu acabei de fazer aniversário. Opa. De 23 anos dessa história. Caramba! Que é o seguinte, eu tinha começado a namorar com esse rapaz, muito gentil, e nesse processo a gente ia sempre se encontrar numa livraria. E nessa livraria tinha um único livro de Castelo Falkenstein. 1999, gente, não era fácil de achar no RPG. Não tinha essa internet toda não, tá? E eu ia namorar esse livro, eu estudante, toda tarde eu ia lá namorar o livro e namorar de verdade, porque eu ia encontrar meu namorado. Juntava o útil ao agradável. Né? E eu tava juntando dinheiro para comprar o livro. E só tinha um e eu tava com medo de acabar. Quando, assim, mais ou menos no final de maio, o livro sumiu. Desapareceu.
Caramba. Quando eu não achei o livro e eu fui encontrar meu digníssimo namorado naquela tarde, eu estava virada. Pensa no ser humano no pior dos estados. Era eu. Hormônios. Eu era jovem. Bastante jovem. E aí eu tava xingando. Eu xinguei, tipo, aquele filho da... Eu xinguei de tudo a pessoa que comprou o livro. E o meu namorado, poxa, amor, que triste, não. Tudo bem, amor, mas é a vida, é assim mesmo, pô. Que chato. Quem sabe você não encontra no final do ano e tal. Porra, eu assumo. E eu fiquei, assim, rancorosa. Desejando tudo de mal pra essa pessoa. Quando chega no dia dos namorados, primeiro dia dos namorados com esse namorado, aquilo devia ter me dado um aviso sobre o que viria adiante. Ele chegou e me entregou chocolates. Eu digo, oi, amor, obrigada. Aí, não satisfeito, ele me deu um perfuminho. Eu digo, oh, meu Deus, que pessoa, né? Mas ele puxa um pacote cinza. Para quem viveu na década de 90, vocês devem conhecer uma livraria chamada Civilização Brasileira. Um clássico. E eles tinham um papel de embrulho cinza com a marca da civilização. E o livro, o Falk, ele tem um formato diferente. Não é aquele formato que a gente está muito acostumado de livro de RPG. Então ele era grande e fino. Eu olhei pro pacote, eu sentei e fiquei em choque. Eu não tava conseguindo entender. Meu cérebro não tava, tipo, pera, isso é uma pegadinha. Eu tava achando que era uma pegadinha. Aí eu comecei a rasgar o papel e eu olhei. Eu digo, não acredito. Não. Aí eu olhei pra cara dele, olhei pro papel, você não fez isso. Segundo ele, a minha expressão valeu pela vida inteira. Ele adora lembrar desse dia, porque minha cara tava impagável. Aí ele se aproxima de mim, eu em choque, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele se aproxima de mim gentilmente, todo fofo, põe a mão no meu ombro e chega no meu ouvido e sussurra o seguinte, diz assim, você lembra daquele filho da... Pois é, era eu. Ele enrolou direitinho, né? Pois é. Estamos juntos desde então, 23 anos juntos, entre namoro, noivado, casamento e um filho. Essa pessoa ainda pode... Ele diz, a culpa... Toda vez que alguém fica assim, meu Deus do céu, a Evelyn é evangélica do Castelo Falkenstein. Ele, sorry, a culpa é minha. É verdade, com a culpa certeza. E nesse processo eu fui louca para aprender novos sistemas. Eu sempre gostei de sistemas diferentes. Então, vai sair uma nova edição de D&D. Pô, vamos testar. Vai sair... tem um sistema brasileiro divertido que é o 3D&T. Mestrei muito 3D&T para os meus coleguinhas. Amava a Tormenta. Eu amava porque faz muito tempo que eu não visito o cenário. Tipo, eu li muito, joguei muito. E aí, como eu disse, passou a fase, fui para outros jogos. Quando o Storyteller acabou e veio o Storytelling, eu abracei o Chronicle of Darkness com o peito aberto e feliz, porque ele resolvia vários dos problemas que eu não gostava no sistema antigo. Aí eu fui para Shadowrun. Aí eu experimentei esse corpo mortal. Olha, eu passei por um monte de sistemas. Sistemas que eu gostei, sistemas que eu nunca mais quero visitar, sistemas que eu talvez dê uma segunda chance, talvez, um dia, quem sabe. Mas a maravilha do RPG é que todo ano sai sistemas novos. E todo ano eu tô lá, tipo, louca para experimentar alguma coisa diferente. Tem alguns sistemas que são do coração, tipo, sistemas que eu jogo por prazer. Eu jogo D&D com os meus amigos, especificamente, com uma galera que eu jogo desde lá de 96, 97, que é, assim, meu grupo de D&D, com quem eu me sinto confortável jogando D&D. Eu jogo Pathfinder, uma pessoa maravilhosa, que é o Herbert Magno Bahamut, que é Venture Captain brasileiro, que é uma pessoa incrível e que 10 anos atrás, nossa, mais de 10 anos, virou e disse, olha, tá saindo um porte
da terceira edição, chamado Pathfinder. Bora testar? Eu não parei mais, porque eu amo Golarion, eu amo como a Paz escreve, e eu, tipo, sou fangirl. Mas, assim, eu mestrei o Star Wars Fronteiras do Império, eu joguei o Star Wars Saga. Eu sou o tipo de pessoa que, se você me vender direitinho uma proposta, eu vou. Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu não vou jogar. Então, você quer jogar Dark Fantasy muito, muito pesado e voltado pro gore, nem me chame, porque passo, tipo, não me chame para jogar Lamentations of Flame Princess, não tô afim, tem outras coisas para fazer. Mas quer me chamar para um slasher sincero, tipo, jogar um movie non sincero do Diego Azevedo? Vamos, sabe? Eu tô afim de me divertir. Abandonei os temas dark na década de 90, gente. Tanto que vocês não vão me ver assim. É raro vocês me verem num tema muito dark. Vampiro, porque é uma doença que eu peguei muito cedo e eu não consigo tirar do sistema. Eu sei bem como é isso. Nossa, eu jogo vampiro até hoje, eu não consigo me desvencilhar. Temos 3. Eu não sei se vocês concordam, mas eu admito, não é o melhor jogo do Mundo das Trevas. Não é, tá longe de ser o melhor, mas é incrível como eu grudei nele. Eu tenho duas questões com o Mundo das Trevas, os dois, né? O Chronicles e o Storyteller clássico. Eu acho que, assim, a gente estressou muito o sistema. E ele trabalha com sentimentos muito profundos e muito delicados de um período da nossa vida. Então a gente grudou nele. Sabe aquele comfort food, aquele miojo da madrugada? Você sabe que vai acabar com a sua saúde, mas você tá lá comendo, feliz. Mas é bom. É bom. É isso. Deixa eu fazer agora a minha pergunta. Eu vou partir para a maternidade. Eu estava muito afim de escutar esse teu relato. Como é ser mãe e, ao mesmo tempo, conduzir o RPG na tua vida? Conte pra gente a sua história. Muito bom. Olha, eu posso dizer que eu não fazia ideia do que estava me esperando nesse processo. Eu tenho um filhote de 10 aninhos de idade. E quando eu descobri que eu estava grávida, quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei, e aí? Eu me sinto jovem demais para cuidar de alguém. Eu tinha 29. E eu tava, cara, o que eu vou fazer? Porque eu não sabia ainda como ser. E eu tenho várias questões sobre o que é a maternidade. A maternidade, como ela se apresenta para muita gente, é compulsória e excludente de um jeito que eu nunca acreditei. Lembram que eu falei, né? Eu amo Ursula K. Le Guin, ela é uma das mulheres que questiona sobre o papel de gênero social de tudo. Como é que eu ia entrar nesse processo, sabe? Eu ia ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto? Não. E eu nunca deixei. Inclusive, eu tenho uma das histórias mais divertidas, que eu tava grávida, tava com quase 9 meses, de barrigão, e eu tava naquela neura de, a partir de agora, a qualquer momento ele pode nascer. Então eu não queria sair de casa, porque minha casa na época era perto da maternidade onde ia ter meu filho. Eu disse, olha, eu não quero ficar zanzando por aí. Aí a gente tinha um jogo de Hunter, do Chronicle of Darkness. A gente já tem um jogo de Hunter. Naquela semana eu disse, pô, galera, mas eu não quero ir. Como é que a gente vai fazer? Como a gente ia fazer uma infiltração, e eu era hacker do grupo, a gente fez a seguinte gambiarra, tá? Isso era 2011. Ok? Pensa aí, 2011. Volta no tempo, 10 anos atrás. Os meninos levaram um netbook que a gente tinha em casa. E eu fiquei no meu notebook, numa chamada de Skype. Eu, do Skype, que eu era a hacker, e eu tava controlando a equipe de infiltração, que tava todos os jogadores e o mestre na casa do mestre jogando. Perfeito. E eu lá, tipo, não, galera, é isso.
assim, travava muito mais, porque a rede não era tão lisa como é hoje. Teve vários perrengues, mas eu joguei, tipo, barrigão. A gente tinha combinado que ia dar um intervalo depois que ele nascesse, então a gente passou os dois primeiros meses, 3 meses de Heitor, a gente passou sem jogar RPG, porque são os 3 meses mais complicados para um bebê. E, gente, eu não vou mentir para vocês, muitas pessoas muito queridas, muito amadas, nossa, não tenho nem como descrever, continuaram lá. Mas algumas pessoas que também são queridas se afastaram. Porque a gente ainda tem uma ideia muito errada sobre crianças e ambientes públicos. E foi aí que eu me deparei com essa realidade. De que as pessoas acham que a criança vai atrapalhar, de que as pessoas acham que a criança não está preparada ou não dá para ter ela no ambiente. Só que em vez de eu ficar triste e abandonar meu hobby, meu grupo, que é maravilhoso, que eu amo de paixão, a gente se reinventou. A gente mudou o esquema. Um casal de amigos também teve filho na mesma época. Nossos filhos têm diferença de 2 meses de idade. Éramos os 4 RPGistas e estávamos loucos. Os meninos com 6 meses de idade, a gente já estava subindo pelas paredes do tipo, queremos jogar. Porque eu virei pro meu marido, pô, pode jogar, eu fico com o Heitor, e ele fez a mesma coisa comigo, pô, vá jogar com as meninas, sai de casa, pelo amor de Deus, vá viver pra eu poder ficar com ele um pouco. E isso era complicado, porque quando você é pai e você sai, praticamente ninguém te pergunta sobre o seu filho. E meu marido sempre relatou isso, quase ninguém pergunta. Mas quando você é mãe e você sai, a primeira pergunta que te fazem é essa. Eu lembro que a primeira saída que eu tive, assim, com as minhas meninas, um amigo encontrou com a gente, ele perguntou onde é que estava meu filho e se eu tinha coragem de deixar ele com meu marido. Eu falei, vem cá, na hora de fazer a gente fez junto, por que cuidar não pode cuidar junto? Muito bom. E isso foi no tudo. Aí a gente montou o nosso grupo a gente continuou um grupo de Pathfinder, e aí o pessoal começou a jogar lá em casa. Como é que era o esquema? A gente tinha um berço portátil, tá? Visualiza isso, era um bercinho portátil, a gente montava o bercinho portátil no Play, junto com a mesa que a gente estava lá jogando, tenho fotos disso, inclusive. E eu amamentava Heitor enquanto estava rolando D20. Herbert diz, inclusive, que Heitor tem mais XP em Pathfinder do que a maioria das pessoas, porque ele estava lá, sabe? Ele viu Rise of the Runelords toda. Só que esse casal de amigos, eles não podiam se deslocar muito. Exatamente por causa da questão, estavam com uma criança pequena. E a gente formou um segundo grupo. Esse primeiro grupo estava se desfazendo porque a galera estava na faculdade, mestrado e tal, acabou. Meio que a gente não estava conseguindo conciliar a agenda. Só que quando você é pai e mãe, o tempo que você dispensa para aquela atividade tem que ser cumprido, porque sua agenda está super ocupada com outras coisas que a criança demanda. E aí juntamos nós 4, pô, a gente gosta de jogar, ambos temos crianças, eles nunca tiveram problema de receber a gente em casa, inclusive eu estou na casa dessa minha amiga. A gente sempre teve essa relação super próxima, porque os meninos... A gente queria que as crianças tivessem interação. Socialização infantil é muito importante e ambas as famílias não tinham crianças. Só faltava um mestre. Porque, né, eram os 4. Dava para jogar? Dava, mas a gente gosta de jogar em 5. É isso que Herbert, novamente, Barramute, foi essa pessoa incrível. Eu disse, não, gente, eu não tenho problema nenhum com criança. E isso é uma coisa que ele sempre pregou muito, ele sempre foi muito inclusivo. Não tenho problema nenhum com criança. Adoro, inclusive tem uma sobrinha que eu amo. Topo mestrar para vocês e a gente vai fazendo o mesmo esquema de rodízio. Todo mundo mestre mesmo, então quando a gente acabar uma aventura, a gente pega outra e vai. Isso foi em 2011. A gente não parou de jogar até hoje. A gente, inclusive, terminou uma aventura mês passado e já começou a nova aventura, que é o retorno dos Lordes Únicos. Como é que foi isso? Requereu adaptações, então...
a gente jogava, a gente tinha o cercadinho do lado da mesa, a gente fazia o rodízio de quem levantava para ir dar comida, para trocar fralda. Ninguém nunca se importou e no meio do ataque, do tipo assim, precisava botar a criança para rotar ou para dormir. Gente, rola aí meu D20 porque tô aqui botando para rotar. Isso, ninguém se importava se a criança começou a chorar, um dos pais sair da mesa e dar essa assistência. Ou, às vezes, porque a gente sempre convidava um jogador extra para ter o grupo de 5. Nunca ouvi isso dos meninos não simpáticos, assim. Quem podia ajudar, ajudava. Quem não queria ajudar, ajudava na mecânica do jogo. Então, rolando D20, tirando ponto de vida, botando ponto de vida. Nós viramos um grupo. O que eu quero dizer sobre maternidade e jogar RPG? Gente, as pessoas que se tornaram pais, eles não deixaram de ser seres humanos e não deixaram de ser jogadores. Às vezes, eles podem mudar temas que eles não querem mais abordar. Porque a paternidade, a maternidade, a parentalidade, ela muda a sua cabeça. Então, hoje em dia, eu já não gostava de temática que tivesse violência contra a criança. Hoje em dia, eu não tolero. Entendeu? Não dá. Não tenho como. Porque eu tenho um filho e eu penso nele. Aí as pessoas ficam, mas não dá pra jogar temas pesados com uma criança ao redor. Eu recomendo que você não jogue temas pesados com uma criança ao redor. Só que aí vai a outra questão. Convida um dos pais para jogar. Pergunta se um deles quer, como é que eles dividem. Não exclui o casal só porque eles têm uma criança. Sabe? Tem momentos, ou pergunta se tá afim, porque às vezes é aquele momento que a gente combinou com os avós, da criança ficar com os avós um pouco, que é bom pra sua mente, pra mente dos avós, pra todo mundo. Sabe? Ou se tá naquele período em que os pais não conseguem ficar muito distante da criança, porque é normal, tem um momento que a criança demanda muito mais, dá um break nos seus temas super pesados e vão jogar uma coisa mais divertida, mais lúdica, que chame, vai jogar um capa-espada, vai experimentar um sistema novo, vai jogar um one-shot de uma coisa que você nunca jogou. Inclua seus amigos. Porque eu acho que o mais importante, quando a gente inclui crianças, tudo fica melhor. Porque a gente começa a pensar no todo, a gente começa a pensar no grupo. É uma outra experiência. Inclusive, tem uma foto muito fofa da gente reunido, jogando Changeling The Lost com meu filho com 5 meses de idade no cestinho, no Moisés. A gente lá jogando e ele sentadinho. A única diferença entre ter uma criança na sua mesa e não ter uma criança na sua mesa é a sua cabeça. É o quanto você está disposto a se doar para outras pessoas. E não tá errado se você não estiver disposto. Agora, seja honesto. Não invente desculpa. Não, você só diz, galera, eu não me sinto confortável com crianças. Tá tudo bem. Só que ajude as pessoas que estão querendo jogar a poderem jogar. Não discrimine. A pior coisa é discriminar. Respondi direitinho. Show de bola. Me identifiquei em várias partes. Não vou nem ficar entrando no detalhe, porque aqui quem está no show é você. Mas eu vou dizer uma principal que me tocou muito. Desde que eu virei pai, qualquer situação que resulte em violência à criança, seja psicológica ou física, se tornou meu principal gatilho. Eu não suporto nada que envolva isso. Me faz um mal tremendo. Show de bola. Não é? Me identifiquei muito contigo nessa fala. Breno, você faz a última pergunta dessa entrevista. Legal, muito, muito mesmo, assim, né? Até não sou pai, mas fiquei bastante reflexivo aí nesses detalhes, até de perguntar, talvez, que sabe mais tarde, para os meus jogadores. Mas pegando essa parte do preconceito que falaste, e tu falaste bastante do Castelo do Falkenstein, e claro, né, conheces o autor Mike Pondsmith, que é um vanguardista da área do RPG, ajudou a disseminar o conceito de cyberpunk também com o jogo dele. Mas o Mike Pondsmith tem um detalhe interessante, né? Um detalhe que não deveria ser relevante, mas é relevante e muito interessante. Ele é negro no mercado de grande maioria branca. E você, nordestina, baiana, negra,
tem toda essa produção, tal como ele, imagino que ainda tem um detalhe, você é mulher, né? Tem um detalhe que eu acho que também pesa bastante. Isso já foi um empecilho, todos esses detalhes, já foi um empecilho na sua produção? Já. Só que é isso que eu acho muito curioso. Foi um problema, principalmente fora do meu grupo, fora do meu estado. Não vou dizer que na Bahia a gente não tenha preconceito com meninas. Não é isso. Não. Só que a gente tem uma relação, talvez, de ter muitas mulheres fortes, né, na cultura, que isso diluiu em alguns machismos velados, e a partir desses machismos velados, eu e várias mulheres da minha geração saímos esbagaçando essas barreiras. Então, claro que no final da década de 90, a galera tinha um olho estranho para meninas jogando RPG. Existia aqui, sim, aquela coisa de, tá jogando por causa do namorado. Eu já tive que ouvir, não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes, alguém me perguntando, ela namora quem na mesa? E os meninos dizerem, ninguém. É isso. Eu tive muito essa coisa de qual foi o seu namorado que te ensinou a jogar RPG? Gente, meus amigos me ensinaram a jogar RPG. Sacou? Não teve nenhum boy pra me ensinar a jogar RPG. Ou quando as pessoas já, assim, eu tô há 23 anos com a mesma pessoa. E, invariavelmente, eu conheci pessoas que só me conhecem com meu marido. E essas pessoas sempre perguntavam pra ele como é que a gente tinha se conhecido e tal. E a gente se conheceu porque eu jogava RPG num grupo que ele também jogava. E a gente, assim, não é nem no grupo de RPG. A gente jogava o mesmo projeto de live action. Conhecemos uma pessoa nesse projeto, que era meu namorado na época. Ele me apresentou, nós viramos amigos e depois nós viramos namorados. Então, tipo, não foi aquela coisa de, tava na mesa, chavecando. Até porque, gente, mesa de RPG não é lugar para você chavecar. Não use seu personagem para chavecar a menina do grupo. Não use a experiência de, eu vou te ensinar o sistema. Eu digo isso para todos os meus amigos homens. Toda vez que você for fazer algum comentário sobre a ficha histórico do outro jogador, principalmente se ele for mulher, pense, eu faria essa pergunta para um cara, ou eu gostaria de ouvir esta pergunta. Se a resposta for não faça. Porque é muito ridículo, é insuportável a pessoa olhar para você e... Vamos lá. Momentos preconceitos. Vocês querem ouvir sobre isso, né? O que eu mais tive que ouvir quando eu jogava AD&D é se eu tinha lido minha classe. Puta que pariu. Várias vezes. Eu tenho a sorte de ter todo o meu grupo de mestres. E durante um tempo, a gente jogava, só tinha um livro, gente. Não era todo mundo que podia ter o livro. Então, o livro passava de casa em casa pra gente poder... Às vezes, a gente só conseguia fazer a ficha quando tava com o grupo reunido. Durante um tempo, eu não conseguia ler em inglês. Então, meus amigos liam os livros extras que a gente, tipo, os kits de personagens, os livros vermelhos, os livros azuis de AD&D. Os meninos liam pra mim, porque eu não conseguia ler. Mas eles nunca me trataram mal. De vez em quando, como qualquer adolescente, dá aquela tiração de onda. Mas eles nunca foram cruéis, como histórias que eu já ouvi. Isso nunca aconteceu comigo. Quando eu comecei a jogar Storyteller, meus amigos não vinham bater de frente comigo, do tipo, você sabe a regra da página 234. Agora, é claro, eu jogava com mestres, e quando você joga com jogadores que estão acostumados a mestrar, é normal você ficar advogando regras. Principalmente no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, acho que foi a praga dos advogados de regra. Eu ainda tenho um pouco disso, infelizmente. Eu me trato, mas, né? Só que quando as coisas começaram a expandir, quando eu comecei, porque eu fiz
Eu joguei live actions, né? Que hoje em dia a gente chama mais de LARP. Mas eu joguei de vampiro. Eu joguei 2 e eu conduzi um projeto de live de vampiro durante um bom tempo. Éramos eu e mais 2 amigos. E a gente mestrava e a gente conduzia o plot. E eu não tinha essa coisa das pessoas baterem de frente, do tipo, é uma menina mestrando. Eu sempre chamei um monte de mulher para jogar. Sempre tive mesas com muita mulher. Sempre fiz mesas mistas. Mas no finalzinho dos 2000, né, ali, finalzinho da década, começou uma leva de jovens RPGistas, muito influenciado pela internet, pelos fóruns, a exigir a carteirinha de nerd. Então, por exemplo, quando eu dizia, não, porque eu adoro mestrar vampiro, aí vinha aquele jovem, aquele neofinho, você leu o que de vampiro? Aí eu virava, o que você quer saber? Porque nessa época eu já estava lendo melhor inglês. O que é que você quer saber? O que eu li? Então, eu li muito. Alguns livros eu até me arrependo de ter lido, porque, tipo, foi tempo perdido. Foi coisas que eu, tipo, por que eu li isso? Porque os caras queriam, e era um período muito chato, que era a galera que queria fazer combo. E aí eles iam procurar nos 255 mil livros e você tinha que conhecer o combo. Foi nessa época, inclusive, que eu estabeleci uma regra que eu levo até hoje. Quando eu sento para mestrar, eu delimito os livros que eu vou usar. E não importa você dizer, mas o jogo tem mais 40 suplementos. Parabéns pro jogo. Nosso jogo vai ser esse aqui. Por quê? Porque você não leu? Não. Eu gosto de ler, inclusive eu adoro ficar lendo suplemento. A questão é que nada, em lugar nenhum do jogo, me obriga a usar os 45 suplementos. Entendeu? É muito simples. É isso mesmo. Eu gosto de manter simples, sabe? E aí, inclusive o Mike Pondsmith, eu só vim descobrir que ele era negro, sei lá, uns 8 anos atrás. Eu sempre joguei, nunca pensei, isso que é muito foda, eu nunca pensei que ele poderia ser negro. Até porque, apesar do Cyberpunk ser revolucionário em vários sentidos e trazer um olhar sobre o tema Cyberpunk, que é um dos estilos literários que eu mais amo, William Gibson, S2, Castle Wolfenstein é surpreendente, e se você lê hoje à luz de livros como Monster Hearts, à luz de jogos de narrativa compartilhada, e você lê o Falk, que é de 94, tá? Você diz, meu Deus, isso já existia? Como assim? Ele tem mecânicas muito inovadoras e pensamentos muito bons, inclusive sobre questões de gênero. Ele não fala de personagens negros. E se a gente for parar para pensar no que a gente consome de literatura vitoriana, nos últimos 4, 5 anos é que a gente tem visto esse movimento de trazer pessoas negras para temáticas históricas. Né? A gente viu em Black Sails, a gente está vendo em Bridgertown, a gente está vendo um olhar de diversidade em outros projetos. Quando você lê os livros do Mike, todos eles, do Falk, você não vê influência de personagens negros. E eu imagino que isso se dá principalmente porque na época que ele escreveu, e a gente tem que lembrar disso, livros são reflexos de pensamentos de determinada época. Ele estava muito mais preocupado com incluir mulheres, que ele não via inclusas, trazer heroínas, do que pensar nas questões de raça. Até porque o jogo dele fala sobre várias questões, de corpos diferentes, de ideias diferentes, porque, né, Falk tem muito... Mas alguns temas ali, hoje, não seriam escritos como são. Se você ler o Six Guns and Sorcery, que é um dos suplementos que vai sair pela Retropunk, ainda não saiu, você vê isso muito claramente, sobre a questão da perseguição dos indígenas na formação do Oeste americano. Mas ele deixa espaço para você criar. Ele fala que a magia fez a história ser um pouco diferente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos dele, de Falkenstein,
existe uma nação indígena, porque os brancos chegaram e tomaram magia, bola de fogo na cara, porque existiam xamãs indígenas de verdade. O que deixa um espaço para você pensar, e como seria o Brasil do Segundo Império? Existiria um Brasil Império, um Segundo Império? Em textos que foram escritos por fãs e aqui e ali, você vê que ele cita Dom Pedro II, porque Dom Pedro II tem um papel histórico, e eu só vim descobrir assim, o papel histórico com relação aos Estados Unidos recentemente. Ele é uma figura histórica que os americanos reconhecem, apesar de ser brasileiro. Então ele foi colocado lá. Ou seja, o que implica que existia um segundo império brasileiro, porque a gente tinha um imperador. Mas como é que isso se dá? E essa é uma pergunta na qual eu me debruço tem 20 anos. Que eu me debruço exatamente sobre essa pergunta. Como seria o Brasil no Falkenstein? Existem autores maravilhosos que já responderam partes dessa pergunta. Se a gente for na Retropunk, tem alguns textos muito legais. Teve uma galera que fez um live maravilhoso, que disponibilizou o plot, que é ao Imperador as Batatas. Eles procuram na internet, tem por aí, é muito legal. Mas eu ainda não cheguei no meu... Se você perguntar, Evelyn, você tem um cenário brasileiro? Eu tenho um esboço, eu tenho uma ideia. E é muito por causa do preconceito. Porque a gente não tem informação suficiente sobre quem nós somos e de onde a gente veio. Eu tenho pesquisado muito, sobre o movimento abolicionista, sobre o comportamento das pessoas escravizadas no Brasil colônia, como é que isso se deu, como se deu, por que se deu. E eu não estou nem arranhando, eu estou pensando nas minhas raízes, mas eu não estou nem falando dos primeiros povos, dos indígenas, dos povos originários. Que tem uma pessoa maravilhosa que fala muito disso, que é o Glailson. O Glailson faz essa pesquisa gigantesca para o World of Darkness com relação aos povos originários. Eu não sei, assim, eu moro na Bahia, tá? Eu sou do interior da Bahia, eu nasci no interior da Bahia. Eu tenho influências fortemente portuguesas, espanholas e africanas. A minha cidade respira esse embate de culturas. Mas eu praticamente não sei nada sobre os indígenas. E é curioso porque minha avó materna é filha de uma indígena e a história dela é: a minha bisa foi roubada da família pelo meu biso, que era português. Então, percebem aí que já é uma questão de afastamento e também de preconceito. O ponto é, todo esse preconceito, todo esse formato me tornou uma pessoa, eu não vou dizer que sou belicosa, mas eu sou o tipo que eu não aceito que me deem uma carteirinha dizendo que tá aqui você não passa. E jogando RPG eu sempre fiz isso. Então, a menina não pode narrar, eu tô narrando vampiro. A mulher não pode narrar sistema muito matemático, eu fui ler quarta edição, porque eu gosto. Tive problemas com quarta edição durante um tempo, por isso que eu não queria narrar. Tive, porque era sempre a mesma pergunta: quantos livros você já leu? Não bastava ler o livro básico, não bastava ler o livro do mestre. As pessoas estavam sempre perguntando quanto. Específica. O pessoal até brincou que eu ia tatuar ela, a rolagem, no pulso, para não esquecer. E aí eu tive o segundo grande insight. Meu primeiro insight foi fazer a caixinha. O segundo insight foi: eu vou tornar esse preconceito a meu favor. Então, quando eu tinha um jogador muito chato ou muito cri-cri de regra, eu virava para essa pessoa e dizia assim: fulano, seguinte, eu acho importante a narração fluir. E eu acho horrível ficar parando para ficar consultando regra. Então vamos fazer assim? Você conhece as regras, não conhece? Sim, beleza. Quando eu estiver narrando, se eu tiver dúvida, eu vou virar para você e vou perguntar.
Aí você vai procurando a regra enquanto eu sigo com a narração. A gente não para. Então essa pessoa se sente útil, se sente parte da narrativa e não me atrapalha. Perfeito. E não há vergonha não saber. Gente, lembrar de tudo. Eu tenho um amigo maravilhoso, incrível, que ele tem praticamente o Pathfinder da primeira edição decorado. Meu Deus. Nas nossas mesas, a gente não pesquisava, mas a gente virava, Lucas, vem cá, tal regra é o quê? Eu aprendi a regra. O pessoal fica assim, ai, pô, Evelyn sabe Pathfinder pra caramba. Não é nem porque eu li muito livro. É porque o meu grupo é um grupo tão focado em regra, que você aprende. Eu jogo isso há 10 anos, eu vi as regras sendo implementadas. Então, por exemplo, eu sei a regra de grapple, né, do agarrar, não é porque eu gosto, não, gente, é porque a gente usava. Tinha um jogador que jogava de monge e fez todos os negócios pra dar armlock nos caras. E a gente aprende. Então, não tenho. Eu sempre digo pras meninas: todo menino vai, infelizmente, te perguntar o quanto você sabe ou o quanto você leu. O que eles ainda não perceberam é que nós fomos treinados para jogar RPG antes deles. Porque brincar de casinha e brincar de boneca faz de conta muito mais complexo para RPG do que simplesmente polícia e ladrão. Então, caramba, que legal. Pensem nisso. Que legal. Que legal. Fechou com chave de ouro. Gente, chegamos ao final de mais uma entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG do Estado do Pará. Evelyn, muito obrigado por permanecer aqui conosco, respondendo as nossas perguntas. Obrigado ao Breno, também, que fez aqui esse bate-bola comigo, junto com a Evelyn. E quem nos acompanhou aqui no chat, não tivemos perguntas, mas eu vi que algumas pessoas acompanharam a gente bem silenciosamente. E o legal é que puderam ver toda a fala da Evelyn, que tiveram várias partes fantásticas. Evelyn, use esse espaço agora final para você mandar um recado, falar dos seus trabalhos. O espaço é seu, para a gente poder finalizar. Bom, meu momento jabá. Obrigado mais uma vez por vocês me convidarem. Eu tenho um amor incrível em todas as partes desse país. E o Pará é um lugar que eu sou louca para conhecer. Eu não conheço. Pode vir. Quando passar essa pandemia e estiver tranquilo, venha que a gente vai adorar lhe receber junto com a sua família. Vem-te embora. Né? Agora que isso é que é legal. O trabalho com RPG e a internet me possibilitou conhecer gente do país inteiro. Então, sim, o Pará está no meu coração e no meu olhar. Eu quero muito conhecer a comunidade desse lado aí. Porque eu já notei que o Norte e o Nordeste, eles têm muito mais coisas em comum. Desculpa aí, Sudeste, mas a gente tem muito mais a somar junto, sabe? Do que lá para baixo. Nada contra vocês, crianças. Meu recado é o seguinte: continuem jogando RPG. Jogar RPG não tem idade, não tem sexo, não tem gênero. Jogar RPG é uma atividade maravilhosa para crianças, para adolescentes, para adultos de todas as idades. Então, talvez sua tia não fosse tão rabugenta se ela pudesse descarregar as emoções dela e os pensamentos matando monstrinhos em masmorras. Quanto a mim, se vocês quiserem ler coisas um pouco estranhas ou ouvir música meio questionável, eu tô sempre no Twitter, @Evelyn. Então, por lá vocês encontram os meus links e onde é que eu estou. E para vocês que estão ouvindo isso agora em 2021, em abril de 2021, nos domingos, eu estou jogando no canal da Twitch do Tear dos Mundos. Eu estou jogando uma campanha de Against the Dark Master, aquele RPGzinho raiz, assim, aquele medievalzinho do Cocorô com muito som de metal. Eu jogo lá às 18h30. E nas terças-feiras, eu espero que essa campanha dure bastante lá no Casa Velha, no YouTube. Eu estou jogando Vampiro Quinta Edição. Então, se vocês quiserem ver como o Yves joga em temáticas completamente diferentes, né? Porque um é aquele medieval raiz e o outro é aquele dark moderno. Fiquem à vontade. Eu estarei lá e eu ficarei muito feliz de dar um oi. Sou meio cega no chat, gente, mas eu juro que eu leio depois. Beleza, essa foi a fala de despedida da Evelyn. Muito obrigado a todos e peço para a Evelyn e o Breno, junto comigo, darmos um tchauzinho para a galera. Falou, pessoal, até a próxima! Galera,